Olá, eu sou o Padre Ivan, da Paróquia Santuário de Fátima, e hoje vou apresentar para você um vídeo sobre o nascimento da nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Como nasceu essa Igreja Apostólica? Então nós precisamos ir ao livro dos Atos dos Apóstolos e também compreender um pouco toda a cidade de Jerusalém. Se você gostar do vídeo, dê o seu joinha, o seu like é muito importante. Nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana. O livro dos Atos dos Apóstolos já vai fazer esse relato para nós. Gosto muito da introdução deste livro na Bíblia das edições paulinas, que diz assim: Atos dos Apóstolos é o livro que continua a história de Jesus e do Evangelho. A história que começa do Evangelho de Lucas. O autor conta como a mensagem de Cristo foi anunciada em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até chegar aos lugares mais distantes. Começando na terra dos judeus, o Evangelho chega até Roma, capital do Império Romano, tornando-se uma religião para o mundo inteiro, pois Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de todos. Neste livro, destacam-se duas pessoas, os apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que dirige todo o trabalho cristão em Jerusalém, em Samaria, e Paulo, que tem toda uma missão. Paulo, que tem toda a sua história pautada aí nas suas viagens, nas viagens missionárias. Então nós vamos compreender estas duas pessoas, mas o trabalho mais importante neste livro dos Atos dos Apóstolos é do Espírito Santo. É ele que vai fazer toda essa direção da igreja, neste nascimento e em todo o processo de sua existência. Então, este livro dos Atos dos Apóstolos, ele é muito importante para nós compreendermos melhor o nascimento da nossa igreja. Como nasceu a nossa igreja, a igreja primitiva? Então, olhando para a cidade de Jerusalém, nós vamos entender que tudo aconteceu a partir da história de Jesus. E nós vamos entender a paixão, a morte e a ressurreição, porque é lá em Jerusalém que tudo acontece. No dia da ascensão, Jesus já tinha dito que o Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis força. Sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Então os apóstolos que estão em Betânia, onde aconteceu a ascensão do Senhor, nós vamos também constatar isso lá em Lucas, capítulo 24, versículo 50, eles voltaram para Jerusalém, onde ficaram rezando junto com Nossa Senhora. E alguns discípulos, inclusive algumas mulheres. Atos, capítulo 1, versículo 13, você vai ver esse relato. Então, como Judas tinha morrido, os apóstolos eram apenas 11. Por isso, Pedro, que é o coordenador, está aí conversando com as pessoas ali reunidas. Era mais ou menos um grupo aproximadamente de 120 pessoas. E falou da necessidade de escolher alguém, eleger outra pessoa para que pudesse ocupar o lugar de Judas. E para essa escolha é interessante a atitude da igreja de oração, de espiritualidade, de serenidade, para pedir a ajuda de Deus, para pedir a ajuda do Espírito Santo, para pedir essa graça de Deus, para que o escolhido fosse da vontade de Deus, do Espírito Santo e de toda a igreja que estava ali começando. Então, após a oração e de pedir a ajuda de Deus, quem foi o escolhido? Matias. Matias é o eleito. E é interessante, aí volta ao número 12 dos apóstolos, né?
Atos 1, 22 a 26, vamos constatar todo esse processo e essa escolha. Quando o grupo estava reunido para rezar, veio do céu o ruído, um barulho, né? Semelhante a um vento muito forte que encheu toda a casa. Aqui nós temos a manifestação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E apareceu como em línguas de fogo. Então é a manifestação de Pentecostes. E toda a igreja, toda a comunidade está vivenciando aquele momento. É tanto que cada um compreende a mensagem na sua própria língua. É compreensivo para eles a mensagem que estão recebendo. E é bonito quando nós olhamos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 3, toda essa manifestação. Era o Espírito Santo que formava naquele dia a primeira comunidade, essa primeira comunidade cristã que é a igreja. Então nós vamos, a partir daí, compreender, a partir da festa de Pentecostes, que é uma das festas mais importantes, para os judeus, essa manifestação do Espírito de Deus para todos os povos, para todas as nações. Esse dia é muito especial e nesse dia os judeus de todas as partes do Império Romano vinham a Jerusalém. O que é que eles iam fazer em Jerusalém? Oferecer as suas ofertas no templo. Então é uma grande reunião, é uma grande celebração. E Pedro está aí falando dessa igreja que está nascendo, faz a sua primeira pregação sobre o monte da ressurreição de Jesus Cristo. O anúncio é fundamental. Vamos olhar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 36. Vejamos o que diz, Atos dos Apóstolos, esse capítulo 2, 14 a 36. É todo um relato muito bonito, que nós vamos entender. Começa assim, a mensagem de Pedro. Então Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção, escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E a leitura continua dessa mensagem de Pedro, isso para mostrar para nós todo esse primeiro discurso de Pedro nesta igreja que está iniciando. Então, os primeiros cristãos viviam uma vida de oração. Diz os Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, de 44 a 45, que eles tinham uma vida em comum. Ou seja, vendiam as suas propriedades, os seus bens e dividiam o dinheiro entre todos, conforme as necessidades de cada um. Então, nessa igreja, ninguém passava necessidade. Nessa igreja, todos eram bem acolhidos. Nesta igreja, todo mundo partilhava, era solidário. E é bonito quando nós vemos que a igreja hoje continua esta missão. Frequentavam assiduamente toda essa caminhada da igreja. Diz assim o texto:
Frequentavam assiduamente o templo e nas casas partiam o pão, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Eram bem aceitos pelo povo. Eu acho bonito essa ideia, né, de que o pão era partilhado, a Eucaristia era partilhada nas casas. Que bonito, né? O livro O Catequista, da Paulus, Fé, Vida e Comunidade, traz para nós alguns pontos importantes da igreja primitiva, que é bom que a gente possa citar aqui agora. Lá na página 331 diz assim: pontos constantes na igreja primitiva. Mínimo de estrutura, sem prédios, sem instituições, sem papéis. Segundo, máximo de vida. Os cristãos se preocupavam mais em viver do que apresentar formulações teológicas. O testemunho de vida levava todos a acreditarem nas palavras. Quanto à realidade, o contexto. A realidade, eles conheciam os problemas da época, os problemas do povo e da comunidade. O impulso missionário. Os problemas não os impedia de continuar o caminho proposto por Cristo, ou seja, a ação missionária, mesmo diante dos desafios, diante dos problemas, era contínua. Por último, a partilha. Todos entregavam espontaneamente aquilo que lhes sobrava, para que fosse repartido entre os pobres. A questão da solidariedade, a partilha eclesial. Que bom que nós possamos hoje continuar também dar o exemplo. Então, aqui está o nascimento da nossa igreja. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, o seu joinha. Que bom que a nossa igreja continue nascendo e renascendo todos os dias para melhor seguir a missão de Jesus Cristo. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir. Um grande abraço.